Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Libras em Saúde. Hoje, o nosso tema é sobre identidade e cultura surda. Então, vamos lá aprender mais um pouco? Já imaginou como você se sentiria numa situação como essas? Relatos como esses acontecem todos os dias, mas ainda temos tempo de mudar isso. A vida diária de uma pessoa surda é ser resistência. E para ocupar o nosso lugar na sociedade, ter visibilidade para nossa língua e cultura, nessa luta, a energia não pode ter limites. Todos vivemos na mesma sociedade. E por isso a palavra empatia é importantíssima e muda tudo para melhor. Sejam resistência. O futuro se constrói agora. Bom, a gente pode ver aí, né? Esse vídeo, ele é até autoexplicativo, onde as pessoas surdas dentro da sociedade, elas são tratadas dessa forma aí, como vocês viram nesse vídeo mesmo, né? Elas sempre são, de certa forma, escanteadas, ficam à margem em seus trabalhos, nas amizades, porque nós somos uma comunidade majoritária ouvinte, né? E eles são uma comunidade minoritária. Então, eles precisam ser resistência, né? Eles precisam que seus direitos sejam assegurados.
E durante muito tempo a comunidade surda, uma, né, das identidades da cultura surda, que faz parte da cultura surda, que faz parte das pessoas surdas, essa luta, essa resistência, para que sua língua seja reconhecida, para que haja mais acesso à comunicação, para que eles possam participar ativamente da sociedade, como todos nós, comunidade majoritária ouvinte, somos, né? Vocês viram esses belos exemplos, espero que eles se sensibilizem a cada um, porque a nossa palavra é empatia nesse curso, é se colocar no lugar do outro, é ver como é difícil, né, estar numa situação dessa. Por isso que nós resolvemos, né, entrar nesse curso, por isso que nós resolvemos abraçar essa causa de aprender a língua da comunidade surda brasileira, para que a gente possa prestar o melhor atendimento a essas pessoas, por serem cidadãos, por pagarem impostos como qualquer um outro e por serem gente, pessoas, seres humanos, né? E a própria Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, vamos fazer valer essa empatia, sobretudo a empatia, não por imposição, mas de coração. Emanuele Laborie, ela disse a seguinte frase: sou surda, não quer dizer não ouço, quer dizer compreendi que sou surda. É uma frase positiva e determinante na minha mente. Admito que sou surda, compreendo-me, analiso, porque me deram uma língua que me permite fazê-lo. Compreendo que os meus pais têm a sua própria língua, a sua maneira de comunicar, e que eu tenho a minha. Pertenço a uma comunidade e tenho uma verdadeira identidade. Emanuele Laborie, ela é filha de pais ouvintes. Por isso, essa colocação na fala dela. Nós vamos começar falando sobre o que é comunidade surda, certo? Comunidade surda nada mais é que um grupo de pessoas que eles vivem num local, eles partilham os mesmos objetivos comuns, eles trabalham juntos no sentido de alcançarem seus objetivos. E na comunidade surda não existe apenas pessoas surdas, existem também pessoas ouvintes, essas pessoas que apoiam, né, e comungam dos mesmos valores e que pretendem alcançar os mesmos objetivos que essas pessoas surdas. Então a comunidade surda ela é feita de surdos, familiares, amigos, intérpretes, professores de Libras e demais ouvintes também que se interessam pela causa. A comunidade surda ela é constituída dessa maneira, certo? Aí o que é cultura surda? A gente fica pensando, e surdo tem cultura? Surdo tem cultura sim. A cultura surda nada mais é do que o jeito surdo de ser, de perceber, de sentir, de vivenciar, de se comunicar, de transformar o mundo, a torná-lo habitável, certo? Essas palavras quem disse foi Gladys Perlin. Então, cultura surda é toda a forma de ser, não é? De se comunicar, de transformar, né, esse mundo inacessível onde nós temos uma comunidade majoritária ouvinte, num lugar onde eles possam ter plena participação dos seus direitos, dos seus deveres
e poderem ser eles mesmos. Alguns artefatos da cultura do surdo são essas aí, ó. A experiência visual, a parte linguística, a família, a literatura surda, a vida social e esportiva, as artes visuais, a política e a parte material. Isso tudo nós vamos ver agora. A experiência visual, segundo Gladys Perlin, ser surdo é pertencer ao mundo de experiências visuais e não auditivas. Enquanto nós enxergamos o mundo pelas nossas experiências visuais, né? Tudo a gente ouve, a gente escuta. Às vezes a gente está realizando um trabalho aqui, está fazendo um texto, escrevendo um texto no computador e está ouvindo o que o outro está falando e a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tanto digitando quanto falando, né? Já o mundo do surdo ele é diferente, ele é visual. A percepção do surdo é através da visão. O que os ouvidos representam para nós, ouvintes, certo? Os olhos representam para a pessoa surda. E por ter essa ausência de audição, os surdos eles percebem tudo à sua volta. Desde um simples acontecimento, como o latido de um cachorro, como a explosão de uma bomba, como a tamanha é a transformação que se tem da paisagem numa situação como essa. O surdo, ele tem a capacidade até de perceber quando nós estamos tristes, né, os nossos sentimentos. Eles são tão visuais e tão sensíveis, com a visão tão apurada, tão sensível, que há inúmeras experiências na minha vida onde eu cheguei da aula e eu estava muito cansada ou desanimada. E eles chegaram para mim depois da aula e perguntaram: mas professora, a senhora é tão alto astral, mas hoje a senhora não estava legal. E eu juro a vocês, durante toda a aula, eu fiz o maior sacrifício, a maior encenação para não mostrar esse cansaço, para não mostrar essa falta de ânimo naquele dia. Mas não há nada assim que seja despercebido pela visão de um surdo. A pessoa surda olha bem para outra pessoa. Ela observa os traços físicos, as manias e até os apelidos que são dados para nós. Elas conseguem nos perceber, elas conseguem captar através da visão, né? A visão é um órgão do sentido dos surdos, onde ela é muito aguçada. Outro artefato é a língua de sinais, né? A língua de sinais ela é considerada como a língua materna do surdo, a L1. A gente chama L1 porque é a língua materna do surdo. E a língua de sinais é para os olhos o que as palavras são para os nossos ouvidos, né? Ela é a língua do surdo. É através dela que ele se comunica com o mundo, se comunica com as pessoas, certo? Outro artefato é a questão familiar. Existe um termo chamado CODA. CODA é um acrônimo para os filhos de pais surdos. O termo oficial ele é dado para as crianças que podem ouvir normalmente, mas têm os pais surdos. Tanto a mãe quanto o pai são surdos, mas eles nasceram ouvintes. Então a gente chama eles de CODA. Esse termo ele é originário da língua inglesa, por isso que não tem muito a ver quando a gente começa a perceber o CODA, por que CODA, né?
porque isso é uma siglazinha, um acrônimo, mas ele é pertencente à língua inglesa. Então, 90 a 95% das crianças surdas, elas são filhas de pais ouvintes. Mas existe um grupo de surdos cujos pais também são surdos. Vocês estão vendo aí de lado essa figurinha, onde o fonoaudiólogo ele fica sem entender, o médico ele fica sem entender. Ele fez o exame da orelhinha ali, não é? Na criancinha surda e deu que o teste falhou. Então, quer dizer que aquela criancinha ela não escuta. Mas olha só, como os pais são surdos, eles ficaram na maior felicidade. Por quê? Porque eles vão transmitir a língua de sinais para aquela criança, não é? E vão poder educá-la, instruí-la na sua própria língua. Aí aqui tem uma chargezinha bem interessante, né? Que é uma estratégia de sobrevivência dos CODAs. CODAs, como eu já disse anteriormente, que são os filhos ouvintes e pais surdos com a comunidade ouvinte. Aí a criancinha está falando para outra: meu pai é surdo, ele não pode escutar, mas tem olhos atrás da cabeça dele. A voz dele parece assustador, porque ele é um alien do planeta Eiter. Ele é um agente da CIA e os gestos dele é uma língua top secreto. Aí, quando o pai da criança chega na escola, o que ele encontra? Aquelas crianças tudo assustadas, com medo, só observando. Aí o pai fala: por que eles estão me olhando desse jeito? Aí o filho fala: oh, eu apenas contei para eles quem é você, quem é o surdo, não é? Eu acho muito interessante essa tirinha. Então, outro artefato cultural é a literatura, né? A literatura surda. A literatura surda, ela é desenvolvida por surdos e para surdos. E qual o objetivo disso? É difundir e registrar a cultura e a comunidade surda e a língua de sinais, né? Essa arte, ela abarca produções literárias em língua de sinais e produzidas para convidar o espectador, o leitor, à imersão no mundo dos surdos. A gente está vendo ali, a gente tem a Rapunzel, né? No nosso contexto da literatura mundial, e aqui nós temos a Rapunzel surda. Quando vocês lerem, vocês vão ver que vai estar bem presente as questões culturais da vida da pessoa surda, da identidade da pessoa surda. Então, nós temos muitos livros em literatura surda infantil, como O Patinho Surdo, A Cinderela Surda, Rapunzel Surda, Um das Bocas, Tibijoca, O Homem que Amava Caixas, O Feijãozinho Surdo, e por aí vai. Também temos muitas adaptações do, da literatura ouvinte para Libras, né? Que são os clássicos da literatura. Agora nós vamos ver a vida social do surdo, que é um desses artefatos, né? Então, a vida social do surdo, ela está muito ligada ao quê? Casamento entre surdos, festas, lazeres, atividades na associação de surdos, eventos esportivos, entre outros. A gente vê ali um casamento surdo, né? Onde a gente vai ter um padre ou um pastor que sabe Libras e está realizando aquela cerimônia em Libras. E do lado tem a mocinha de vestido vermelho, que é a intérprete, que ela vai estar interpretando em voz o que está sendo dito ali pelo padre surdo, para que as pessoas ouvintes
que estejam nessa cerimônia, elas possam entender o que está sendo dito. Nós vemos ali, ó, temos vôlei de praia, isso aí é em Mossoró. Isso é a Associação de Surdos de Mossoró, né? Como eu passei muito tempo em Mossoró, os relatos que eu tenho muito são moçoroenses atuais, né? Então a gente vê, ó, eles comemoram também, tá vendo um bolinho ali, a comemoração do dia, né, da fundação da associação, de quantos anos fazem que a associação existe, eles sempre fazem dessa maneira. E eles também realizam muitos jogos esportivos de futebol. Só que nos esportes, no caso do futebol também, em especial, eu quero frisar bem, tem as adaptações visuais, né? A substituição do apito em um jogo de futebol por bandeiras coloridas, não é? Porque se for apitar, o surdo não vai ouvir. Então, há adaptações para essa parte esportiva também, né? Concernente às pessoas surdas. Além dessas imagens que eu coloquei aí da vida social dos surdos, eles também realizam sempre no mês de setembro comemorações, né, sobre as lutas e conquistas deles através da história. Uma dessas conquistas que foi a inauguração da Escola de Surdos Mudos, na época lá de Dom Pedro II, né? Ele fundou a Escola de Surdos Mudos, que foi justamente no dia 26 de setembro, e que hoje é chamada INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Então, o mês de setembro também é um mês de comemorações, é um mês de eventos, onde eles vão comemorar as conquistas, né? Vão mostrar para a sociedade, né, suas lutas e vitórias também. Outros artefatos são as artes visuais. Dentro do contexto da comunidade surda, existe teatro sim, existe poesia surda sim, existe grandes desenhistas surdos sim, existe esculturas feitas por surdos, sim. Existem pinturas feitas pelos surdos, sim. Todas essas fotos aí, né? Essa do barquinho com a mão em cima. Isso é uma pintura surda brasileira. Aquela escultura ali é de um surdo também, que não é brasileiro. Ali é um grupo de teatro chamado Criança em Cena, né? Eles encenando uma peça. Ali em cima eu coloquei a representação, né, de poesia surda, que é muito bonita e muito interessante. É a questão da escola bilíngue para surdos, certo? Ela é uma questão muito tratada pelos surdos. Eles, boa parte deles, eles sempre estão pensando nisso, numa escola bilíngue para surdos, né? Nós temos também associações de surdos, onde eles se juntam para articular, né, movimentos dentro da sociedade, articular movimento entre eles, articular cursos de Libras, articular palestras, né? Geralmente são dadas por ouvinte, mas sempre tem um intérprete. E nós temos também a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos, certo? Existe uma Confederação Brasileira de Desporto Surdo. Ela trata muito essa questão esportiva. É muito forte no âmbito do futebol. Agora nós vamos ver aqui algumas instituições que fazem parte
do universo da pessoa surda. Uma delas, como eu citei já para vocês, é a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo. Ela é uma entidade filantrópica, ela luta em defesa dos direitos da comunidade surda brasileira, né? E ela tem uma associação, né? Ela está atrelada à Federação Mundial dos Surdos, que é situada na Finlândia. Nós temos o INES, que é o Instituto Nacional de Educação do Surdo, que desde a época do Império, né, que ela foi fundada, que o primeiro nome dessa escola foi Instituto Nacional dos Surdos Mudos. E hoje ela é Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Ela é a única instituição de educação de surdos em território brasileiro, e mesmo até em países vizinhos. Por muito tempo, o INES recebeu alunos de todo o Brasil e do exterior. Ela se tornou referência para assuntos de educação, profissionalização e socialização dos surdos, certo? É uma instituição séria, muito comprometida com as questões surdas, não é? Ela é referência de tudo isso. Hoje não só o INES que luta por essas questões, por exemplo, como a gente está lutando agora, de cursos voltados, de curso de Libras voltado para pessoas ouvintes, né? Como também a formação do surdo. É uma escola mesmo, bilíngue, onde só existem alunos surdos. Nós vamos falar um pouco sobre as associações e organizações de surdos, né? Que são os espaços onde eles convivem, onde eles interagem, né? E onde há aquela formação cultural. Muitas vezes eles convidam palestrantes para dar palestras sobre educação sexual, sobre temas que estão em voga, né, em alta dentro da sociedade, né? Onde família, sujeitos surdos e ouvintes ligados às comunidades surdas, eles participam de momentos livres, eles participam de cursos, fazem oficinas para pessoas ouvintes, né? Fazem assembleia para decidir muitas coisas inerentes às questões dele e da própria associação, onde eles se articulam, né, para promover eventos culturais e algumas atividades desportivas. Aí eu coloquei as duas associações de surdos mais próximas assim que eu conheço. Eu não conheço nem tenho a informação para dar a vocês se em Patos existe uma associação de surdos. Existe muitas reuniões surdas, né? Dentro do contexto. Nós temos em Patos uma igreja chamada ASEV, onde ela congrega muitos membros surdos. E lá a grande interação, eles interagem muito, eles promovem entre si muitos momentos de partilha. Agora, eu não sei se não tenho essa informação para dar a vocês nesse momento, se é uma associação ou é apenas um grupo de socialização da própria igreja, porque um desses pastores dessa igreja, chamado Luiz Carlos, ele é surdo, não é? Então ele deve promover esses momentos às pessoas que congregam na igreja para também conversar essas questões políticas, não só religiosas, eu creio que seja isso. Nós temos um quadro aqui onde a gente vê a diferença entre a cultura surda e a cultura ouvinte.
Na cultura surda, a Libras é a língua natural do surdo e é como ele se comunica, através da língua brasileira de sinais. E essa comunicação, ela é gestual visual. Por que gestual visual? Gestual porque eles falam com as mãos. Eles usam as mãos para falar, que é, no caso, a Libras. E visual porque os ouvidos dos surdos são os olhos, né? Então a gente diz que a Libras ela é uma língua de modalidade gestual visual. Na cultura ouvinte a gente usa o português, que é uma comunicação oral auditiva. Oral porque a gente fala, auditiva porque escuta. Na cultura surda, eles gostam de ver programas de TV em Libras, certo? Enquanto nós, da cultura ouvinte, nós gostamos de programas de TV, sejam qualquer um, né? A gente não faz muita distinção, não. Sobre essa questão de programas de TV em Libras, há canais onde eles tratam, tem jornal em Libras, né? Inclusive o Ines é um desses canais, onde tem jornais em Libras, onde tem entrevistas em Libras onde um dos apresentadores do programa Café com Pimenta, que é Nelson Pimenta, ele chama outras pessoas surdas para fazer relatos sobre a vida deles ou para tratar questões inerentes à parte profissional, onde essas pessoas trabalham e levar essa comunicação para a pessoa surda. Na cultura surda, nós encontramos também piadas, né? Geralmente as piadas surdas, elas envolvem nós ouvintes, elas estão ligadas a nós ouvintes. E nós temos a cultura também ouvinte, o uso de piadas. Enquanto na cultura ouvinte a gente gosta muito de música, os surdos eles gostam mais de esporte. Eles estão mais ligados aos esportes do que nós já gostamos muito de música. Na cultura surda, eles gostam muito de festas comemorativas, como casamento, data de aniversário, dia do surdo, dia que se comemora, né, mais um aniversário da Lei de Libras, batizados, aniversário, coisas da comunidade, né? Essas festas comemorativas muito da comunidade, que tem relação com a comunidade. Às vezes eles se juntam, alugam lugares de lazer, por exemplo, para fazer essas comemorações, uma piscina. E é muito interessante. Enquanto nós preferimos, nós da cultura ouvinte preferimos carnaval, discoteca tá antigo aí, né? Hoje é boate. E nós gostamos de show. Hoje, como os shows têm sido mais acessíveis, né? A gente tem visto, por exemplo, agora um exemplo foi nessa pandemia, onde muitos cantores, eles fizeram suas lives e eles colocaram aquela janela de acessibilidade, onde a pessoa surda podia, né, acompanhar a música através da própria língua deles e saber que mensagem estava sendo tratada ali naquela música do cantor. Na cultura surda, eles usam muito TDD. O TDD é um telefone, é um telefone público, onde ele é associadozinho a uma caixinha de mensagem e os surdos, eles digitam a mensagem. Do outro lado vai ter uma pessoa ouvinte que vai repassar a mensagem para a pessoa que está recebendo a ligação
no caso, um ouvinte, certo? Enquanto nós preferimos o telefone. Outra questão interessante é que, do mesmo jeito que a gente gosta da internet, aqui está um pouco desatualizado. Internet e MSN. Internet e MSN, tanto para a cultura ouvinte como para a cultura ouvinte, para surda. E, na verdade, hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? Só que há uma diferença. Nós, ouvinte, nós gostamos de mandar uns áudiozinhos, né? Quando a gente não está com muita coragem de falar, quando a gente está ocupado com as mãos de repente. Já o surdo não. Quando ele trata na questão do celular, ele envia mensagens escritas, certo? Ou então eles fazem uma videozinho chamada para aquela pessoa, porque eles vão poder sinalizar, né? Enquanto nós usamos o celular, quando nós fazemos geralmente ligação ou nós vamos conversar no WhatsApp com alguém, nós usamos a voz, eles usam o WhatsApp, no caso, que a gente está tratando aqui, dessas duas formas. Ou mandam mensagem de texto, ou vão se comunicar em vídeo para poder ficar sinalizando um com o outro, certo? Quando se trata da questão televisiva, os surdos, ele usa o closed caption, né? Que é aquela parte legendada, onde os aparelhos modernos, a maioria tem essa função de legenda, certo? Enquanto que a gente usa a TV com voz, né? Com a voz mesmo. E eles usam o closed caption, que é a legenda. Eles também gostam de filmes como nós. Só que os filmes que eles gostam são filmes legendados, né? São filmes legendados. Enquanto nós, ouvintes, nós adoramos um filme dublado, né? Que não precisa a gente estar ali lendo direto. Aquilo ali que às vezes a gente olha para a imagem, esquece de olhar para a imagem, vai ler aquilo ali, perde a cena. Então a gente gosta mais de filme dublado, enquanto eles preferem filmes legendados. Existe, como eu falei para vocês, jornais visuais, né? Que são notícias na TV. Existem TVs, né, próprio para isso. Uma delas é a TV Inis, não é? Muito atuante, muito interessante. Se tiver a oportunidade de conhecer, conheçam. Enquanto nós usamos jornal e rádio, né? Nós tanto escutamos notícias na televisão, que nós, quando ligamos lá o jornal, a televisão e assistimos, quanto nós às vezes pegamos um radinho e ligamos o rádio e ficamos só ouvindo as notícias. Eles preferem jornal visual, né? Eles preferem as notícias na TV, certo? E essas notícias na TV também, quando eles têm closed caption em casa, eles gostam porque eles vão ler a legenda e vão entender, né? Isso eu estou falando para os surdos que são alfabetizados em Libras, porque nós temos uma gama de surdos que não é alfabetizado em Libras e não conhece a língua portuguesa, né? A língua portuguesa é muito difícil para eles. Enquanto os surdos preferem videoteca, fitas de vídeo em Libras, ou como está desatualizada aí, né? Não videoteca no sentido de fitas de vídeo, mas de documentários que sejam visuais, né? De temas relevantes que sejam visuais, de aulas, por exemplo,
até na própria universidade, que seja sinalizada. Nós ouvintes, a gente prefere a biblioteca, né? Prefere o livro impresso, prefere a leitura, né? Eles preferem assistir, né? Eles preferem o vídeo. Enquanto nós preferimos os livros, eles preferem os vídeos. Nós também temos, né, nesses artefatos culturais, a tecnologia para surdo. Aí eu printei algumas partes de um videozinho da TV Ines. Isso aí é uma babá eletrônica, certo? Então, como é que acontece isso? Fica um aparelhinho desse cinza. Nessa segunda figura tem dois rapazes, né? Tem dois. Um está com um aparelhinho e outro está com outro. Então, um aparelhinho desse fica próximo, né, ao becinho do bebê, ou às vezes num cantinho do becinho, enquanto que outro ficam com os pais. Geralmente os pais eles colocam esse aparelho no peito, né, para dormir. Então, quando a criança chora à noite, o aparelhinho vibra, certo? Aí o que que acontece? Eles têm como saber o que está acontecendo com a criança naquela hora, porque vai ter esse outro aparelhinho ali, onde vai aparecer o visor dizendo o que é, se é choro, se é o bebê que está chorando, certo? Ali se é o bebê que está acordando. Então essa é uma das tecnologias para surdo. Vou mostrar outra aqui para vocês bem. Ó, essa aqui abaixo, a segunda figura da esquerda, ela é o TDD, o telefone que eu falei para vocês. Que hoje em dia eu só vi esse telefone em Campina Grande, eu só vi esse telefone na escola que eu trabalhei. Sou sincera a dizer, eu não sei nem se existe mais. Esse TDD é um telefone público, tá vendo? Então, vai acoplar essa parte onde nós falamos num ganchinhos pretos que tem. Primeiro vai fazer a ligação, quando é atendido, ele vai colocar ali e ele vai escrever. Aí tem um teclado onde ele vai escrever. Do outro lado tem um funcionário, uma pessoa, né, que vai ler aquela mensagem que foi digitada pela pessoa surda e vai repassar para a pessoa ouvinte, certo? Nós temos em cima uma das tecnologias que eu falei para você, que é uma videoconferência ali, ó, entre pessoas surdas. Eles estão todos conversando ali em Libras. Outro, esse segundo aí, é o que eu falei para vocês na aula 1. Esse aparelho da Viavel, ele é tipo um tabletzinho, onde ele liga, se conecta com a central e essa vai ter sempre um intérprete pronto para intermediar a comunicação, certo? Então, o surdo, quando ele está sinalizando, ele fica em frente, né? Sinalizando, enquanto lá do outro lado vai ter uma intérprete que está ouvindo tudo que o surdo está sinalizando. Do outro lado estará uma pessoa ouvinte, não é? Que vai fazer essas perguntas ou que vai fazer algum questionamento, que vai conversar. Ele vai falar em português e essa assistente aí da Viavel, ela vai passar essa informação em Libras para a pessoa surda. Lembrando que essa tecnologia aí, ela não é uma tecnologia grátis. O surdo precisa comprar tanto o aparelho, como também paga uma mensalidade mensal por esse aparelho aí.
Outro que a gente tá vendo aí é o filme, né? O filme legendado. Estamos vendo também outro aqui, num plenário aí, um, um momento onde a gente tem a janelinha e a intérprete embaixo interpretando. Outra tecnologia, né, é a campainha para surdos. Olha só como é interessante. A pessoa chega, clica na campainha, vai acender uma luzinha, certo? E vai ficar piscando essa luzinha dentro da casa da pessoa surda. E ela vai entender o quê? Que tem uma pessoa na porta chamando. E automaticamente ela vai lá e atende essa pessoa. Agora nós vamos começar a parte de identidade, não é? Quando a gente vê identidade, a gente lembra do documento mesmo, né? Daquele documento. A primeira coisa que vem à memória da gente é o documento. Lá naquele documentozinho que a gente tem chamado de identidade, tem nome, tem a idade da gente, tem o dia que a gente nasceu, tem a cidade a qual a gente nasceu, no caso, né? E vai ter o dia, o mês e ano, vai ter o nome dos nossos pais, né? Vai carregar essa gama de informação. Então, identidade, elas são as características próprias e exclusivas de uma pessoa, né? Além do nome, da idade, do estado civil, ela é a profissão que você escolheu, ela é o sexo que você se identifica, não é? Ela é a língua, a sua língua, né? Ela é aquilo que você compartilha, aquilo que você acredita, faz parte da sua identidade. Hall, ele diz que as identidades, elas são formadas por meio das diferenças e não da homogeneidade, né? Por isso que as identidades, elas são tão individuais e ao mesmo tempo elas se misturam ao coletivo. Por exemplo, falando sobre identidade surda agora. Identidade surda é a forma como os surdos percebem mesmo e compreendem o mundo e constroem suas identidades. E essas identidades surdas, elas não são fixas, elas não são permanentes, elas são mutáveis, elas são múltiplas, elas são diversas, não é? De repente, o surdo tem uma identidade flutuante e ele passa dessa identidade flutuante para uma identidade política surda. E a gente vai ver isso agora, essas identidades que existem. Mas quero deixar bem claro o seguinte: essas identidades, elas não são fixas e permanentes. Elas são mutáveis e múltiplas, como Gladys Perlin falou. A maioria dos defensores da língua de sinais para os surdos, eles afirmam que é só de posse da língua de sinais. Só precisa que ser surdo é a pessoa que fala em língua de sinais, é a pessoa que usa a língua de sinais cotidianamente, né? E só essa língua ela vai constituir uma identidade do surdo. Já que ele não é ouvinte, então o que vai fazer dele surdo, o que vai lhe dar uma identidade é a sua própria língua, né? A maioria dos estudos indicam que a identidade surda está relacionada a uma questão de uso da língua. Mas a identidade, ela é uma construção permanente, não é? Ela é feita e refeita, não é? Ela busca tanto determinar especificidades que estabelecem fronteiras
identificatórias entre o próprio sujeito e o outro quando obter o relacionamento dos demais membros do grupo social ao qual pertence. De repente, um surdo, ele faz parte da comunidade surda flutuante, e ele de tanto estar junto com outro surdo, de tanto aprender com esse surdo, de tanto ver essa resistência surda, de tanto se envolver com a língua de sinais, de tanto ver essa força, essa garra, né, esse empenho em lutar por seus direitos, por seus deveres, em se constituírem, né, como pessoas de uma comunidade minoritária, mas muito forte, muito atuante e muito ativa, ele começa a sair dessa identidade flutuante para ir para a identidade surda política, né? Que é aquele surdo nato, que se assume como. Então, as identidades surdas, elas estão divididas assim: identidades flutuantes, identidades híbridas, identidades surdas, identidades de transição, identidades de diásporas, identidades incompletas. E nós vamos adentrar em algumas, certo? Hoje, na nossa. Então, a pessoa que se diz ter identidade surda, a gente fala identidade surda, ele é a identidade política, surdo político. É principalmente no uso da linguagem e não qualquer materialidade linguística específica, que as pessoas constroem e projetam suas identidades. Qual é o significado dessa inversão, desse jogo teórico que toma a língua num primeiro momento, como determinada pelas práticas e interações sociais, e num segundo faz dela a definidora dessas mesmas práticas, né? Olha, a identidade surda política, principalmente, ela não tem a ver só com a língua, mas ela tem a ver com ser surdo, enxergar-se surdo, sentir-se surdo, não é? Ele não sente falta de não falar, porque ele tem uma língua própria dele, não é? Eles são pessoas muito, mas muito batalhadoras quando eles querem alguma coisa que vai beneficiar a sua comunidade. Não é à toa que a língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais, ela foi se tornar uma lei, né? Em 24 de abril de 2002, ela se tornou uma lei, a Lei da Língua Brasileira de Sinais, e depois houve outras conquistas, como a questão do Decreto 5.626, onde diz que essa língua ela deve ser difundida, ela deve ser divulgada, não é? Então, isso é tudo uma questão de esforço político, né? De engajamento político de uma comunidade, né? E de pessoas que se sentem parte disso. A gente tem a classificação, a gente classifica as identidades, né? Então, a identidade surda, que é a identidade política que eu falei para vocês, ela é fortemente marcada por essas políticas que eu falei para vocês, né? Eles estão sempre em busca dos seus direitos, certo? A pessoa surda, ela se vê como surda e não se nega a ser surda. A identidade surda, que é a identidade que a gente chama também de política,
são a daquelas pessoas cujas experiências são visuais, que elas carregam consigo a língua de sinais, certo? A língua de sinais é a língua materna delas, faz parte da vida delas. Essas pessoas, elas se aceitam como surdos, não é? Elas assumem uma posição de resistência, certo? Então, essa é a primeira identidade que a gente conhece nas classificações sobre as identidades. A segunda identidade é a identidade híbrida. A identidade híbrida é qual? É aquelas pessoas que nasceram ouvintes, certo? Que adquiriram a língua portuguesa e depois elas ficaram surdas. Algumas dessas pessoas, se elas perderam a audição já depois da questão da alfabetização e também outra característica importante da idade, não é? Ela pode conhecer a estrutura do português falado. Então, até a forma de escrever dela vai ser diferente do surdo político, né? Ela vai inserir mais elementos gramaticais da língua portuguesa do que escrever com a estrutura baseada na gramática de Libras. Elas usam duas línguas, a língua oral, elas falam, e elas usam também a língua de sinais, elas usam a Libras, certo? Mas elas se aceitam como pessoas surdas, certo? É aquela questão da diversidade. Elas falam em língua oral, mas elas também sinalizam, certo? E elas se aceitam como pessoas surdas. Já na identidade surda flutuante, é aquele surdo que ele não tem contato com a comunidade surda. Eles gostam de seguir a representação da identidade ouvinte. Eles gostam de estar próximo aos ouvintes, gostam de ter amigos ouvintes, gostam de estar em festas de ouvintes, gostam de namorar apenas, casar, etc e tal, apenas com pessoas ouvintes. Por quê? Porque elas resistem à língua de sinais e à cultura surda. Elas não se identificam com a cultura surda. Elas não querem fazer o uso da língua de sinais, certo? Aí nós temos a identidade surdas embaraçadas, que são quais? São aqueles que não conseguem captar a representação da identidade surda e nem da identidade ouvinte. Tá tudo embaralhado na cabeça dele, há uma confusão enorme, há vários sentimentos, né, que eu digo até angustiantes, né, que quem não se conhece fica difícil conviver até consigo mesmo. Eles não conhecem a língua de sinais, nem conhecem o português, certo? Eles vivem uma situação de deficiência e de incapacidade, né? E eles são vistos assim pela sociedade e muitas vezes eles mesmos se enxergam dessa maneira, porque eles não conseguem compreender o português, porque eles não conseguem aprender Libras, certo? Ou então eles não têm contato. A gente vê nessas necessidades do interior que existe muitos surdos cujas identidades são embaraçadas. Eles não sabem português, mas eles também não sabem sinalizar. Eles usam gestos, mímicas, né? E a gente às vezes vê muito por parte das pessoas uma certa chacota, uma certa
forma antiética de lidar e antiempática também, né? E sem nenhuma empatia de lidar com essas pessoas. Existe também a identidade surda de transição, que é o quê? É aquele momento em que a pessoa ouvinte, ela se introduz na comunidade surda, né? Ela imbui a identidade surda nela. Ela perdeu a audição e ela quer se atrelar, se irmanar, fazer parte, estar, ser, né, presente, né? E ela imbui essa identidade surda dentro dela, certo? Por quê? Porque a aquisição da cultura surda, ela não ocorreu na infância dela. Na infância, ela escutava, ela fazia parte da comunidade ouvinte, né? A forma de viver dela ela era outra, né? Então, ela vai passando pelo momento da desouvintização, né? De deixar de falar o português, certo? Às vezes, em detrimento da surdez, chegar num ponto em que não existe mais memória auditiva, nem resquício auditivo nenhum, e a memória auditiva está começando a falhar, ou então por opção do próprio surdo, ele ainda lembra das palavras, ele ainda sabe pronunciar as palavras, mas ele, como a gente falou no começo, não é que a identidade não está ligada só à questão da língua, mas a forma de ver, a forma de viver da pessoa, a forma de sentir-se, não é? Então ele migra e a gente vê que essas identidades elas não são fixas, né? Um bom exemplo disso é essa identidade surda de transição, certo? A identidade surda de diáspora são grupos de surdos que mudam de país ou estado ou de um grupo surdo. É uma identidade muito presente e marcada. Por exemplo, eu sou uma surda, né, que moro na Paraíba, que moro em Patos. E alguns sinais em Patos são diferentes lá dos sinais de João Pessoa, assim como alguns sinais de João Pessoa são diferentes de Campina Grande, né? Então, ele vai migrar de um estado para outro, não é? Ele é paraibano e vai lá para Natal, e migra para Natal. Aí ele vai começar a viver com outra comunidade, com algumas sinalizações diferentes, né? Com outro grupo de surdos. Se, por exemplo, ele sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, ele vai ter que conviver vai ter que aprender, né, que desenvolver a língua de sinais daquele lugar, vamos dizer, for a França, a língua francesa de sinais, porque as línguas de sinais, elas, assim como as línguas orais, elas são diferentes de país para país, certo? E também as variações, quando eu falei assim, às vezes a pessoa vai se mudar de Campina para João Pessoa, de Campina para tal, as variações também regionais, certo? Então, assim como em português a gente tem para laranja cravo o nome tangerina, mexerica, né, bergamota, cada estado, cada lugar fala diferente. Na língua brasileira de sinais nós temos isso também, essa variação linguística. Então, o surdo diáspora, ele vai ter que conviver com isso, né? Vai se adaptar a algumas novas realidades, ou então a uma realidade bem maior, que no caso, quando ele muda de um
país para outro para aprender a língua de sinais própria daquele país. A sétima é a identidade intermediárias ou incompletas. O que acontece? Esses surdos, eles têm a captação de mensagem, mas não é uma experiência visual. Por quê? Porque eles usam aparelhos de amplificação sonora, certo? Então, eles captam a mensagem não só pelo olhar, mas pelo som, não é? Ou então pela leitura labial que eles fazem, certo? Por que acontece isso? Porque eles não são totalmente surdos, eles não perderam totalmente a audição, eles ainda têm resquícios auditivos e eles estão tentando a reabilitação dessa perda auditiva que tiveram, através de implante coclear, através de aparelho de amplificação sonora, certo? Então, eles usam aparelho auditivo, eles apresentam dificuldade de encontrar sua identidade também, né? Eles consideram o surdo como sendo menos dotados, eles assim se acham superiores, porque alguns, né? Toda regra sempre vai ter exceção. Parte, eu diria parte. Eles consideram o surdo como sendo menos dotado, então eles procuram de toda maneira se reabilitar, né? É aquela perda auditiva, mas ele tem um aparelho de amplificação sonora. Existem surdos adultos que eles se submetem, né, a um implante coclear, que é uma cirurgia altamente perigosa, que corre risco de morte e tal. Então, essas pessoas aí, a identidade delas é intermediária ou incompleta, certo? Aqui estão as referências bibliográficas, né? Nosso próximo encontro, nós vamos nós vamos falar sobre as leis, e desde já eu agradeço pela leitura de vocês, e a partir do terceiro encontro, a gente vai fazer uma atividade no geral, de todas as aulas, da aula 1, 2 e 3, a gente vai passar para vocês essas aulas e a gente vai querer o feedback, o retorno dessas atividades, certo? Então, quero agradecer a todos por assistir o vídeo, pelo empenho, por estarem nessa conosco, né? E dizer que vocês são muito importantes para nós e que o que nós estamos fazendo, na verdade, é um trabalho não apenas intelectual, mas é um trabalho de empatia, né? É um trabalho de conhecer o outro para se sensibilizar com a causa do outro, né? Para saber olhar para o outro de uma forma diferente, né? Tirar aquele véu que existia nos nossos olhos, aqueles estigmas que nós tínhamos, toda uma construção de estigmas, de paradigmas, de preconceitos que nós tínhamos, né? Para a gente desmitificar tudo isso. Por isso que essas aulas teóricas, elas também são muito importantes. Então, gente, um abraço, não é? Fiquem todos na paz. Tenham um resto de semana abençoado, não é? Que tudo de bom aconteça a vocês e até a nossa próxima aula.